Boa noite a todos. Que Jesus nos ilumine, nos ampare e que a gente possa realmente, né, absorver um pouco mais de conhecimento, né, nesta noite. Bom, como vocês já devem ter visto, né? Então o tema da palestra hoje é Dentro da Caridade, a Salvação. Vocês já ouviram essa frase antes? Quase isso, né? Mas a ideia, a proposta é justamente essa, né, pessoal? É trazer aquela coisa, né, lá fora da caridade, na salvação, trazer um negócio assim mais pertinho da gente, né? Uma coisa aqui dentro, mais pertinho mesmo, mais ao nosso alcance, né? E pra gente então começar, o que seria a caridade? O que seria essa salvação, né? A caridade, no Livro dos Espíritos, na questão 886, vai falar pra gente que a caridade, segundo Jesus a entendia, é benevolência para com todos, indulgência para a imperfeição dos outros e perdão das ofensas. Então, não se restringe simplesmente a esmola, a questão material, né? Quando Jesus define a caridade para a gente, ela é, na verdade, um conjunto de todas as nossas relações humanas, né? Como está escrito ali, né? Benevolência para com todos. Seja uma pessoa acima, igual ou abaixo da gente. Mas em cima, abaixo, em que sentido? Em todos os sentidos, pessoal. Seja mais conhecimento da doutrina espírita, seja mais conhecimento de um mercado financeiro, seja fazer um bolo muito bem feito, seja nas suas atividades maternas ou paternas, enfim, qualquer pessoa que saiba ou que tenha, né, condição financeira mais ou menos que a gente use da benevolência, né, para com todo tipo de pessoa, né, sem fazer distinção nenhuma. A gente também tem aqui o termo indulgência, né? Eu não sei se todo mundo sabe ou, né, se lembra, né, o que seria a indulgência, né, pessoal? É uma disposição que a gente tem para perdoar a culpa ou erro dos outros, né? É a gente entender o erro dos outros, até porque nós mesmos precisamos de indulgência conosco mesmo. A gente sabe que a gente é passível de falhas, de erros, que nós trazemos ainda dentro de nossos corações mazelas, más tendências, né? Então quando a gente vai, né, daqui a pouquinho deitar a cabeça no travesseiro, vai descansar, que a gente possa fazer, né, igual o Santo Agostinho fazia, fazer uma releitura do nosso dia, parar para pensar o que a gente fez de legal para a gente continuar fazendo, o que a gente não foi tão feliz, né, as coisas que a gente fez e não foi legal e que a gente precisa se melhorar, né? E perdão das ofensas, né? Perdão, assim, só sobre o perdão em si, acho que daria uma palestra toda aí, mais um tanto para a gente conversar, né? Mas o que a gente pode falar realmente, pessoal, é que o perdão, ele é uma das maiores caridades que a gente pode fazer. Não só com o outro que nos ofendeu, mas principalmente para nós mesmos, né? Eu acho que todo mundo, dificilmente vai escapar alguém que não tem aquela pessoa que tenha feito uma coisa pra gente, às vezes há um mês, às vezes há um ano, às vezes há 10, 20 anos atrás, e a gente vem trazendo isso conosco. De vez em quando a gente tira lá do fundo do nosso inconsciente e traz para ficar remoendo aquilo de novo, né? Ficar maçarocando aquilo, nossa, e aquela pessoa fez aquilo comigo, que eu devia ter falado umas verdades para ela, que olha, se eu encontrar essa pessoa eu ainda vou tocar nesse assunto. E não é assim, né, pessoal, que a gente aprende, né? O perdoar 70 vezes 7, né, como o mestre nos ensinou.
É a gente realmente se libertar desse sentimento, disso que nos aprisiona, né? Que nos faz refém de nós mesmos, porque nós ficamos alimentando esses pensamentos, né? Então, inclusive, né, aproveitando que a gente está nesse tema, né, que a gente possa fazer uma prece, pedir, né, a Deus, a Jesus, para que toda vez que a gente realmente pensar nessa pessoa ou nessa ofensa, que a gente consiga ir se libertando disso. Ai, meu Deus, por favor, me ajuda, que eu consiga me livrar desse sentimento ruim. E a gente, usando da nossa boa vontade, pode ter certeza que aos pouquinhos a gente vai sim conseguir passar por isso, né? Bom, e salvação, né? A gente está falando aqui de caridade, mas o que eu ganho estando dentro da caridade, né? A salvação. Essa definição aqui, pessoal, eu peguei do André Luiz, que ele fala que é a libertação e preservação do espírito contra o perigo de maiores males no nosso próprio caminho, a fim de que se confie a construção da própria felicidade nos domínios do bem, elevando-se a passos mais altos da evolução. Então, né, pessoal, traduzindo, então é a gente libertar e manter, né, e preservar liberto o nosso espírito contra o perigo de maiores males, né? Quando a gente fala, né, no Pai Nosso, né, não nos deixe cair em tentação e nos livrai do mal, né? É mais ou menos por aqui, né? Esses males, né? Essas más tendências, alimentar más tendências, a fim de que a gente possa construir a nossa felicidade nos domínios do bem, no caminho do bem. Ou seja, a verdadeira felicidade não tem como ser construída fora do bem. Somente a benevolência que realmente vai nos elevar, né? Elevar a passos mais altos da nossa evolução. E esse nosso caminho, né, que a gente fala aqui, que caminho que é esse? Enquanto espíritos imortais que somos, é a partir de hoje que a gente está tendo essa lição aqui, para toda a eternidade. É a gente construir a nossa felicidade, é a gente se manter no caminho do bem, né? Para todo sempre. Então, pessoal, para a gente conversar nessa noite, nada melhor do que o próprio capítulo 15, né, do Evangelho segundo o Espiritismo, para a gente, então, estar comentando aqui, né, o Fora da Caridade Não Há Salvação. Esse capítulo, pessoal, é composto por 10 itens, né? E a gente vai dar uma pincelada em cada um desses itens, esmiuçando um pouco mais para a gente tentar absorver melhor, né? Então, o item 1, pessoal, na tradução do Novo Testamento, do Haroldo Dutra, ele chama esse trechinho lá como o último julgamento, né? Ou então, como algumas pessoas costumam dizer, né? O dia do juízo final, né? Como que seria esse dia, né? E aí, então, Jesus traz essa história, né? Que quando o Filho do Homem vier em sua majestade, acompanhado de todos os anjos, sentar-se-á no trono de sua glória, reunidas diante dele todas as nações, separará uns dos outros, como o pastor separa dos bodes as ovelhas, e colocará as ovelhas à sua direita e os bodes à sua esquerda. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: vinde, benditos de meu Pai, tomai posse do reino que vos foi preparado desde o princípio do mundo. Porquanto tive fome, me deste de comer, tive sede, me deste de beber, careci de teto, me hospedastes, estive nu e me vestistes, achei-me doente, me visitastes, estive preso e me fostes ver. Então responder-lhe-ão os justos, né? Senhor, quando foi que te vimos com fome, te demos de comer? Quando te vimos com sede, te demos de beber? E por aí vai, né? Aí o rei responde para eles, né? Em verdade vos digo que todas as vezes que isso
fizestes a um destes mais pequeninos dos meus irmãos, foi a mim mesmo que o fizeste. E aí, para reforçar mais ainda a história, ele traz, né? Dirá em seguida aos que estiverem à sua esquerda, né? Afastai-vos de mim, malditos, ide para o fogo eterno, que foi preparado para o diabo e seus anjos, porquanto tive fome, não me deste de comer, tive sede, não me deste de beber, e por aí vai também, né? E aí também replicarão aqueles que estão na esquerda: mas Senhor, quando te vimos com fome, não te demos de comer, quando te vimos com sede, não te demos de beber, e tal. E aí que ele responde: todas as vezes que faltaste com a assistência a um desses mais pequeninos, foi a mim mesmo que terá faltado também, né? E esses então irão para o suplício eterno, né, para o fogo eterno, e os justos para a vida eterna. Os justos, pessoal, só para fazer um parênteses aqui rapidinho, essa terminologia ela é usada para aqueles que cumpriam todas as leis judaicas, né? Na época tinha assim várias leis, né, mandamentos, vamos assim dizer. Então todas as pessoas que cumpriam fielmente todas elas eram consideradas justas, tá? Então, explicando essa história aqui, né? Tem uma palavrinha-chave muito importante que às vezes acaba passando despercebida pela gente. É o fizeste, pessoal. É o fazer, é o verbo fazer. Porque a ligação com Cristo, pessoal, ela não depende do modo como a gente se relaciona com a nossa religião, né? Não é porque a gente é religioso, ou então não é porque a gente faz penitência, porque a gente só fica ajoelhado rezando o dia todo, né? Não é que não é para rezar, pessoal, é muito importante sim a prece, mas pagar promessa, não é isso, né, que vai fazer com que a gente tenha de fato essa comunhão com o mais alto. Como a história mesmo diz aqui, é o menor gesto de amor feito para o nosso próximo, é como se fosse feito para Deus. Então é isso que vai fazer a verdadeira diferença, né? A boa nova, né, não promete paz na vida superior, né, quando a gente desencarnar. A quem fica tentando decifrar aqui na Bíblia o que é o suplício eterno, o que é o fogo eterno, né? O que é a vida eterna, é um paraíso, existe paraíso, não é essas coisas que verdadeiramente importam, né? E às vezes as pessoas acabam dando muita importância a isso. Então aqui, toda vez que a gente lembrar dessa história, pessoal, vamos nos lembrar da caridade pura, que é aquela que a gente faz, né, para qualquer pessoa que esteja conosco na jornada, como a gente vai ver aqui adiante, né? Continuando, pessoal, no item 2, então, levantando-se, né, o doutor da lei, disse para Jesus para o tentar: Mestre, que preciso fazer para possuir a vida eterna? Aí Jesus responde, né? O que está escrito na lei? O que você lê nela? Aí o doutor da lei responde, né? Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, com todas as tuas forças e de todo o teu espírito, e a teu próximo como a ti mesmo. Aí Jesus responde, né? Diz para ele, né? Para o doutor da lei: respondeste muito bem, faze isso e viverás. Olha o verbo aqui de novo, né, pessoal? Fazer, né? Acho que não foi à toa que esse capítulo ele começa justamente com essas histórias e chamando mesmo a atenção nossa para o fazer, para o agir, né? E é interessante que Jesus fala isso para o doutor da lei, porque ele fala, né? Fazer isso e viverás. O doutor da lei já não vivia? Já? Ele era, né, encarnado, ele devia ter boa saúde, devia estar no vigor da sua idade, né? Ele já não vivia. Mas é que Jesus quis dizer que
ele deveria fazer tudo isso para viver para a vida eterna, né? Não é aquela coisa do só o presente, né, que importa, né? Aquela coisa materialista. E sim, trazendo mesmo essa questão espiritual para ele, né? Que o importante é que ele vivesse com amor, né? Com a caridade em ação, para que ele, plantando isso, ele pudesse colher, não só na posteridade, né, dele mais velho aqui encarnado, mas também para a vida eterna. E outra coisa também que eu queria comentar com vocês é que, assim, né, o doutor da lei, ele vai até Jesus e pergunta isso para ele, né? E nós, trazendo isso aqui para nós, alguma vez na vida a gente pode se achar, se encontrar no que eu posso dizer de um conflito interno nosso, né? Às vezes a gente tem alguma coisa que a gente queira fazer, um ato de caridade, de repente, não, será que eu devo fazer uma sopa lá no centro? Será que eu devo ajudar a entregar uma cesta básica? Será que eu devo fazer um bolo para ajudar, para juntar um dinheiro, assim? Sabe, coisas desse sentido? Às vezes a gente tem vontade de fazer um trabalho no bem e a gente fica naquela, só na vontade. Aí a gente quer fazer o quê? Quer conversar com o dirigente da casa espírita, ou então quer conversar com algum médium, né, que faça atendimento fraterno em alguma casa espírita, ou a gente quer ir, sei lá, numa psicóloga, enfim, para tentar resolver esse conflito. E fica nisso, fica postergando, em vez de já arregaçar as mangas e pôr a mão na massa. Então, pessoal, o que eu queria dizer é o seguinte: todos nós que temos vontade de fazer algum trabalho, que a gente tem aqui, né, dentro da gente, aquela coisa de, nossa, acho que isso ia dar certo, acho que isso ia ajudar muito alguém, ou a minha comunidade, ou onde eu frequento, né, o centro espírita que eu frequento. Então, vamos fazer. Não vamos ficar só na vontade, sabe? Não vamos esperar resolver isso com alguém. Porque dentro de nós mesmos, a gente tendo essa vontade, né, como a gente tem o conhecimento aqui, né, da doutrina espírita, a gente sabe que se a gente tem a verdadeira fé e a verdadeira boa vontade, as coisas vão acontecendo da melhor maneira possível, né? A espiritualidade amiga ajuda, né? Quem tem a vontade sincera de fazer o bem, pode ter certeza que a gente tem sim que colocar isso em ação e não ficar preso à falta de vontade, ou ficar com medo, ou preguiça, né? Não, que a gente possa, de fato, ter essa vontade, vamos se jogar no trabalho, né? Aí, na continuação do item 2, né, o doutor da lei ainda, né, querendo parecer que era um justo, ele diz a Jesus: quem é o meu próximo? Aí, então, Jesus vem e conta, então, a parábola do bom samaritano, né? Que o homem que descia de Jerusalém para Jericó caiu em poder dos ladrões, que tirou a sua roupa, bateram nele, né, cobriu de ferimento, deixando ele ali inconsciente. Aí, em seguida, um sacerdote e dali a pouco um levita passaram, viram ele ali, né, esse homem, e não fizeram nada. Aí, dali a um pouquinho, passa quem? Um samaritano. Ele vê o homem, ele cuida dos ferimentos, coloca ele no cavalo, leva à hospedaria, né? Conversa lá, né, com o dono da hospedaria, dá o dinheiro para ele e fala assim ainda, né? Ó, cuida muito bem dele, tudo mais que ele tiver de gastos, você pode comprar aí as coisas tudo certinho, porque quando eu voltar da minha viagem, eu acerto tudo direitinho com você, né? Aí Jesus, terminando a história, vira para o doutor da lei e fala, né? Qual desses três parece ter sido o próximo daquele que caíra nas garras dos ladrões, né? Aí o doutor da lei fala: aquele que usou de misericórdia para com ele. Então Jesus vira para ele e fala: então vai e faze
o mesmo, ó, o verbo fazer de novo, faze o mesmo. E aí que essa parábola aqui, né, foi referida então para o doutor da lei, né, que era um judeu de alta sociedade, que sabia de trás para frente, de frente para trás, toda a lei, né, como eu disse, e foi perguntar para Jesus sobre a vida eterna, né? Ele, como eu disse, sabia demais, mas com certeza não praticava. Todo o amor, de toda a força, de toda a alma, de todo o espírito do doutor da lei, mesmo com todo o conhecimento, ainda não era o suficiente para fazer ele amar o próximo como Jesus fala aqui, né? E de fato, né, gente, quem que é o nosso próximo? Senão aquele que está conosco nessa jornada. Às vezes a gente procura o próximo tão longe, e eu costumo falar que o próximo ele está tão pertinho da gente, né? Ele está dentro da nossa casa, ele é o nosso vizinho, ele é aquela vizinha que sempre vem contar os mesmos problemas, sabe? Aquele problema que a vizinha sempre fala. E aí você tem que fazer o quê, gente? É só emprestar o ouvido, é falar uma palavra de encorajamento, é a gente estar presente com essa pessoa, né, quando ela precisa. Enfim, pessoal, que a gente assim consiga de fato, né, pensar na caridade, né, nesse amor ao próximo, como pequenos gestos no dia a dia. São pequenas coisas. É você parar um pouco, respirar e prestar atenção naquele que está te pedindo ajuda. Às vezes essa ajuda ela vem mascarada com tá tudo bem, não, eu tô bem, mas sabe o que é? Eu queria te falar uma coisa. E às vezes a gente acaba passando despercebido. Hoje em dia, né, a gente tem as redes sociais aí, né, tantos grupos de preces que a gente vê, né, tantas pessoas pedindo por coisas tão difíceis, né, suicídio de entes queridos, perdas, né, de pessoas próximas, amadas. Então é a gente falar uma palavra de carinho, é a gente ajudar nessas pequenas coisas, né? Não precisa grandes feitos, é só mesmo uma atenção que a gente dá para quem está conosco na jornada, né? O item 3, pessoal, é uma explicação do item 1 e 2, né? Que fala assim: humildade e caridade, eis que não cessa de recomendar e que dá ele próprio, né, Jesus, o exemplo. Orgulho e egoísmo, eis que ele não cansa de se combater e não se limita a recomendar a caridade. Ele põe claramente, em termos explícitos, como condição absoluta da felicidade futura. Porque lá na história, gente, né, do juízo final, lá no julgamento, o que na verdade está em jogo aqui, né? É se a caridade foi posta em ação. E ela é muito clara, muito explícita quando, né, Jesus traz, né, falando que o rei fala assim, né, passai à direita, né, aquele que fez a caridade, e passai à esquerda aquele que não fez a caridade. Se tivesse uma coisa mais importante, pessoal, do que a caridade, Jesus teria falado pra gente, mas não. Ele fala somente da caridade, quem praticou e quem não praticou, né? E no quadro do juízo final, a gente, né, não pode deixar de falar, deve-se, como em muitas outras coisas, separar o que é apenas figura, alegoria, né? Há homens como os que falava, né, Jesus, ainda incapazes de compreender as questões puramente espirituais, ele tinha que apresentar imagens, materiais chocantes e próprias a impressionar. Então, quando ele fala, né, a questão do fogo eterno, do suplício eterno, né, porque Jesus realmente não tinha condição na época de falar o que a gente sabe hoje, né? Imagina Jesus há 2000 anos atrás falando assim: olha, se vocês forem boas pessoas, vocês vão desencarnar, vocês vão ser socorridos numa colônia espiritual e lá... Tá vendo, pessoal? Não tem como, né? Da mesma maneira que nós hoje, na nossa atual condição, a gente também não sabe tudo, né? A gente ainda não tem a maturidade suficiente quanto espíritos mais elevados, né? É isso aí.
Aí então, pessoal, no item 4, a gente tem então o maior mandamento, né? Mestre, qual o grande mandamento da lei? Aí Jesus responde, né? Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu espírito. Esse é o maior e primeiro mandamento. E está aqui o segundo, que é semelhante ao primeiro, né? Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Toda a lei e os profetas se acham contidos nesses 2 mandamentos, né? Só a título de curiosidade, pessoal, essa regra áurea, né, que a gente fala, esse maior mandamento, ele já existia antes de Jesus, né? Que nem, por exemplo, os gregos falavam assim, ó, não façais ao próximo o que não desejais receber dele. Os persas falavam, fazei como quereis que se vos faça. Os chineses falavam, o que não desejais para vós, não façais a outrem. E por aí vai, né, pessoal? Mas por que quando Jesus traz esse mandamento, foi diferente? O que teve de mais aí? É que Jesus, né, pessoal, ele exemplificou. Ele não só ficou na palavra, ele realmente vivenciou tudo aquilo, ele trabalhou, né, e nos trouxe todos esses exemplos aqui em ação. Ele realmente colocou as coisas para funcionarem, né? Então por isso que fez toda a diferença. O item 5, ele também é uma explicação do item 4, né? Que é parecido inclusive também com o item 3, né? Caridade e humildade. Tal a senda, né, o caminho da salvação. Egoísmo e orgulho, tal da perdição. Esse princípio se acha formulado nos seguintes precisos termos: amarás a Deus de toda a tua alma e a teu próximo como a ti mesmo. Toda a lei e os profetas se acham contidos nesses 2 mandamentos, né? E para que não haja equívoco sobre a interpretação do amor de Deus e do próximo, ele acrescenta que aqui está o segundo mandamento, que é semelhante ao primeiro. Ou seja, aqui não se pode verdadeiramente amar a Deus sem amar ao próximo, e também não se pode amar ao próximo sem amar verdadeiramente a Deus, né? Então, tudo que se faça contra o próximo é como se fizesse também contra Deus. Então, não podendo amar a Deus sem praticar a caridade para com o próximo, então todos os nossos deveres para com esse próximo, né, com os homens, se resumem então no fora da caridade não há salvação. Então, gente, que todas as nossas ações sejam de fato feitas com caridade, né? Como eu disse no comecinho, ainda tem muita gente que acha que a caridade é aquela material, que é só a questão de distribuir alimento, de tirar aquela roupa que não serve mais no guarda-roupa e dar para alguém, né? Fazer trabalhos voluntários. Lógico, pessoal, que tudo isso é louvável, é maravilhoso, é importante, mas que a gente possa abrir o nosso pensamento para as outras caridades que às vezes a gente não enxerga, né? Como eu disse mesmo, na questão das pessoas que estão tão próximas da gente às vezes não enxergar direito, né? Quais são as dificuldades que estejam passando. Mais uma vez falando, né, que a caridade, o nosso dever enquanto cristão, ele deve abranger todas as nossas manifestações na nossa vida, né? Que a gente possa sempre falar, ouvir, mas que a gente também saiba calar e esquecer tudo aquilo que nos foi feito, que tenha nos magoado, nos ferido, né? E que todos nós tenhamos que a gente possa dar essa nossa contribuição sempre, a todo momento, porque se a gente fizer, primeiro pensar, não, eu preciso agir com caridade, pensando todos os dias, essa ação vai ser uma coisa espontânea, né? Mas para isso a gente precisa primeiro tentar, né, pensar o que é a caridade,
A caridade é tudo. É o meu pensamento, a minha ação com todas as pequenas coisinhas do nosso dia a dia, né? A gente não pode se esquecer que a estrada para Deus chama-se a caridade. Então, o roteiro é caridade, sentimento, a ideia, passo, veículo, palavra, trabalho, movimento, repasto, o aviso, cooperação, a meta, tudo é caridade, gente. E não há redundância nisso, viu? E falando de caridade, nada melhor do que falar no item 6, né, desse tratado da caridade que nos traz Paulo. Né? Ainda quando eu falasse todas as línguas dos homens e a língua dos próprios anjos, se eu não tiver a caridade, serei como bronze que soa e um símbolo que retine. Ainda quando tivesse o dom da profecia, que penetrasse todos os mistérios e tivesse perfeita ciência de todas as coisas, ainda quando tivesse toda a fé possível, até o ponto de transportar montanhas, se não tiver a caridade, nada sou. Agora essas três virtudes, né, a fé, a esperança e a caridade, permanecem, mas dentre elas a mais excelente é a caridade, né? E de tal modo compreendeu Paulo nessa grande verdade que coloca assim, sem equívoco, sem erro, sem duplo sentido, né, pessoal? Que a caridade, ela está acima até mesmo da fé, porque a caridade está ao alcance de todas as pessoas, de toda a gente, do ignorante, do sábio, do rico, do pobre, independente de qualquer crença particular. E faz mais, né? Ele define a verdadeira caridade não só na beneficência, como também, como a gente já falou, o conjunto de todas as qualidades do coração, na bondade, na benevolência para com o próximo. Eu gosto sempre de estar falando, pessoal, da questão aqui, né? Como ele citou, que a caridade está no alcance de toda a gente, a questão do ateu, né? Que o ateu, por mais que ele não tenha, né, essa confiança que Deus existe, né, não acredite nisso, nem por isso ele vai deixar de fazer caridade. Pode ser que ele não saiba até que isso que ele está fazendo é caridade, mas sim, todo mundo, inclusive, né, quem não tem uma fé em Deus, pode sim fazer caridade, né? Bom, o item 8, ele traz o fora da igreja. Fora da igreja não há salvação. Como a gente estava falando, né, já puxando esse gancho, então, enquanto a máxima fora da caridade não há salvação, assenta no princípio universal e abre a todos os filhos de Deus acesso à suprema felicidade, o dogma fora da igreja não há salvação se estriba não numa fé fundamental em Deus e na imortalidade da alma, que é uma fé comum a todas as religiões, mas numa fé especial, em dogmas particulares, é exclusivo e absoluto. Então, longe de unir os filhos de Deus, acaba separando. Por quê? Imagina só, mesmo, né, alguém muito próximo da gente, né, um irmão nosso, se ele tem uma religião, a gente tem outra, acaba que, algum momento, acaba tendo algum tipo de conflito de ideias, né? Por quê? Porque aí ele vai falar, não, é que a minha igreja é assim, é assado, que a gente tem que ir lá, que a gente tem que frequentar, é lá que tem que ir, não sei o quê. A gente vai achar, não, mas não acho, eu acho que a minha que eu vou, ela é muito boa pra mim funciona e tudo mais. Então, tá vendo? Então, assim, se eu falar fora da igreja não há salvação, acaba que não existe harmonia, né? E diferente quando a gente fala da questão da caridade, que a questão da caridade, como a gente disse, é o alcance de todos, independente da fé, se tem a fé em algo maior ou não, né? Bom, é isso aí. E a questão fora da verdade não há salvação, ela acaba sendo parecida com
a frase anterior, né? Fora da igreja não há salvação. Porque que homem que poderia se vangloriar de possuir integralmente a verdade, né? Quando o âmbito dos conhecimentos incessantemente se alarga todos os dias e se retificam as ideias? A verdade absoluta é patrimônio unicamente de espíritos de categoria mais elevada. E a humanidade, também como eu já disse, ainda não poderia pretender possuí-la, porque não lhe é dado saber tudo ainda, né, pessoal? Ela somente pode aspirar uma verdade relativa e proporcionada ao seu adiantamento. Então, se Deus tivesse feito posse de uma verdade absoluta, né, condição expressa de felicidade futura, ele teria proferido uma sentença de proscrição geral, ao passo que a caridade, mesmo na sua mais ampla acepção, todos podem praticá-la. Né? E o Espiritismo, né, de acordo com o Evangelho, admitindo a salvação para todos, independente de qualquer crença, né, contanto que a lei de Deus seja observada, não diz fora do Espiritismo não há salvação, não é mesmo? E como não pretende ensinar ainda toda a verdade, também não diz, né, fora da verdade não há salvação, porque essa máxima também separaria no lugar de unir, né? A verdade, pessoal, que sem a compaixão a gente não tem a caridade, né? Que a gente possa trabalhar dentro de nós a questão de sensibilidade, né? Para a gente, como eu estou falando desde o comecinho da palestra, né? Para a gente enxergar a necessidade do próximo, daquele que está com a gente, tem que ter essa sensibilidade, né? E que a gente entenda que o silêncio, às vezes, numa pessoa, ou o rancor, as pessoas, sabe, quando apresentam aqueles sentimentos que te causam, sabe, quando a pessoa é muito rancorosa, quando a pessoa é aquela pessoa amarga, ou aquela pessoa muito irritada, às vezes aquilo, pessoal, é uma fuga dela. Ela às vezes sofre tanto e ela se mascara daquilo para tentar suportar, enfim. Então, que quando a gente encontrar também esse tipo de pessoa no nosso caminho, que a gente também, ainda assim, tenha piedade, tenha compaixão dessas pessoas. Porque o sofrimento, eu acho que todos nós passamos, né? Todos nós temos. Cada um de uma maneira diferente, cada um sente de uma maneira diferente, mas o sofrimento acaba fazendo parte da vida de muitos de nós, né? E para terminar, pessoal, o item 10, ele traz na instrução dos espíritos, né, o fora da caridade não há salvação. Meus filhos, na máxima fora da caridade não há salvação, estão encerrados os destinos dos homens na terra e no céu. Na terra, porque à sombra desse estandarte, eles viverão em paz. No céu, porque os que houverem praticado acharão graças diante do Senhor. Essa divisa é o facho celeste, a luminosa coluna que guia o homem no deserto da vida, encaminhando-o para a terra da promissão. Ela brilha no céu como a auréola santa na fronte dos eleitos, e na terra se acha gravada no coração daqueles a quem Jesus dirá: passai à direita, benditos de meu Pai. Reconhecê-lo-eis pelo perfume da caridade que espalham em torno de si. Nada exprime com mais exatidão o pensamento de Jesus. Nada resume tão bem os deveres do homem como essa máxima de ordem divina. Não poderia o Espiritismo provar melhor a sua origem do que apresentando-a como regra. Por isso que é um reflexo do mais puro cristianismo, né? Então, gente, que se tudo, né, que a gente comentou aqui, se a gente realmente fizer, né, a partir de agora, saindo daqui, mover essa boa vontade em nós de nos melhorarmos, a gente pode ter certeza que a nossa própria consciência já vai apontar pra gente, né? Olha, realmente você está mudando, você está indo para o caminho certo, né? E que a gente sabe o quanto que é importante
a gente ter uma virtude ativa, né? A caridade, ela é uma virtude ativa, porque para a gente combater o mal, basta o quê? A gente permanecer na inércia, né? A gente aqui, ó, paradinho, sem fazer nada, a gente acaba também combatendo o mal. Mas a gente sabe também que é importante a gente agir, a gente usar o bem, né? E nada melhor do que a caridade para que a gente consiga mesmo, né, alcançar isso que a gente precisa, essa vitória que a gente precisa. E também não tem como a gente deixar de agradecer a Deus, né, por nos haver permitido conhecer o Espiritismo. Não é que a gente, sendo espírita, que a gente tá salvo, né, porque a gente é espírita que já tá tudo certo, né, mas trazendo tão esmiuçado, né, fazendo isso que a gente está fazendo aqui hoje, lendo cada item, pensando, refletindo sobre cada coisinha, né, que a gente tem visto, facilita a nossa vida, né? É uma bendita, uma abençoada ferramenta o Espiritismo, né? E que a gente possa sermos, né, todos nós, tão bons espíritas, que um dia alguém possa olhar e falar assim, nossa, esse espírita aí é um verdadeiro cristão, né? Que o verdadeiro espírita e o verdadeiro cristão possam ser sinônimos, possam ser uma coisa só, né? E só para terminar, pessoal, eu queria deixar uma mensagem, né, para vocês, que quando a gente tem a falta de saúde, né, quando a gente tem alguma doença, algum problema de saúde, o que a gente faz? A gente vai no médico, não é? Quando o nosso carro quebra ou alguma coisa da nossa casa quebra, o que a gente faz? A gente leva, né, no mecânico ou no especialista para consertar. Quando a gente precisa aprender alguma coisa, mais especificamente, que não se aprende assim em qualquer lugar, o que a gente faz? A gente contrata um professor, não é mesmo? A gente vai atrás de um professor. E nós, espíritas, qual que é o nosso trabalho? Qual que é a nossa função? O espírita, pessoal, é chamado a resolver todos os problemas do mundo. Isso mesmo, todo tipo de problema. Mas que a gente possa, né, ser essa abençoada ferramenta também, a gente precisa trabalhar dentro de nós. Que a gente possa calar o julgamento, né, apontar o dedo, silenciar a discórdia e trabalhar. Nos colocar em serviço, entendimento, sempre buscando, né, parar para pensar um pouco antes de agir. E por isso que quando Allan Kardec traz, né, na sua legenda inesquecível, né, o fora da caridade não há salvação, que a gente possa realmente pensar nessa frase. E que se a gente fizer tudo isso, né, que foi proposto nessa noite aqui, agir sempre com muito amor, sempre prestando atenção nos mínimos detalhes do nosso dia a dia, a gente pode ter certeza que agindo bem e amando, dentro da caridade a gente vai ter essa salvação que a gente espera. Muito obrigada pela caridade de me ouvir, que Deus abençoe a todos nós.